É sempre com prazer que eu preparo a aula, porque eu sinto que é um privilégio poder ser útil. E a aula de hoje é uma aula que me impacta bastante, porque eu vou falar de Jesus e falar de Jesus sobre um período que nós desconhecemos. Então, quando a primeira vez que eu fui dar essa aula, hoje não é a primeira vez, que eu fui pesquisar sobre o assunto, eu descobri muita coisa interessante e hoje eu quero trazer essa visão, a visão de Jesus mais humana, a visão de Jesus que a história, que a teologia, que a arqueologia, que os exegetas nos trazem da provável vida que Jesus teve na sua infância e na sua juventude. Provável porque, de fato, nós não sabemos. O que fica claro naquilo que eu vou trazer hoje é que Jesus não nasceu pronto. Ele foi um homem como nós, tinha fome, precisava dormir, teve que estudar, até ele estar pronto para exercer a sua missão, né, neste plano. E é isso que a aula trata hoje. Eu vou compartilhar então os slides que eu preparei para servir de referência para a nossa aula. Então a aula vai ser a aula 16, que tem como tema então a infância e juventude de Jesus. Eu costumo trazer muita informação nas minhas aulas e eu não tenho o costume de ficar perguntando se alguém quer fazer algum comentário ou quer perguntar algo. Porque eu já deixo subentendido que qualquer um que quiser comentar algum slide ou algo que eu falei ou perguntar algo, é só abrir o microfone e se colocar. Tá? Eu vou tocar a aula e, na medida que vocês tiverem vontade de se expor, fiquem à vontade. É só ligar o microfone e se colocar. Bem, eu quero começar falando sobre a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus mitológico. Jesus mitológico é o Jesus da fé. É aquele que está colocado nos evangelhos, na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, né? Ou seja, o Jesus mitológico, o Jesus da fé, é o Jesus que não se questiona nada. Tudo que está escrito nós interpretamos de maneira exata, ou seja, os milagres da forma como foram colocados nos evangelhos, o nascimento de Jesus foi como colocado no evangelho, não importando se é lógico, se não é lógico, se faz sentido, se não faz sentido. Já o Jesus histórico é aquele que a ciência consegue vislumbrar mediante os acontecimentos históricos, mediante os achados, mediante o estudo dos costumes da época, enfim. E nós, né, espíritas, temos que procurar sempre ter essa visão da ciência junto com a fé. A ciência, a filosofia, junto com a fé. Porque se a gente só procurar de maneira não pensada, exercer a nossa fé, ou seja, não exercer a fé raciocinada, nós temos um perigo muito grande de cair em mistificações, de criar dogmas, criar idolatrias. E para que isso não ocorra, né, nós não podemos esquecer, né, sempre de procurar fazer com que a nossa fé possa encarar a ciência de frente, sem medo.
Kardec nos colocou isso, né? Que a nossa doutrina não pode ser ortodoxa, ou seja, não deve se basear só no Pentateuco kardeciano, ou seja, ela precisa evoluir, crescer com o tempo, mas ela também não pode ser heterodoxa, ou seja, tudo que se coloca como proveniente do mundo espiritual é verdade. Nós temos que questionar porque a verdade é uma só, seja para os espíritas, seja para os hinduístas, seja para os budistas, seja para todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, se alguém traz alguma informação por algum meio mediúnico, essa verdade não pode ser uma verdade só para a nossa doutrina, tem que ser uma verdade que vale, né, para todo os espíritos. Inclusive, Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, o método CUI, né, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, justamente para que nós pudéssemos exercer a nossa doutrina sem exercitar a fé cega, exercitando sim a fé raciocinada, a fé que pode encarar a ciência de frente. Eu coloco nesse slide, por exemplo, a visão de Jesus que normalmente nós encontramos na literatura, em gravuras, em vídeos, né? Um Jesus caucasiano, de pele e olhos claros, né? Com uma feição bastante europeia. Quando, na verdade, Jesus nasceu na Palestina, né? E o povo que é originário da Palestina é um povo que tem uma pele, não são negros, são brancos ou morenos. É um povo que teve origem na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, e à medida que a população foi crescendo, foi se expandindo, eles foram ocupando essa região. Então, a visão que a ciência tem do homem, Jesus, é um homem que tem uma aparência mais com o que está à nossa esquerda, e não com o da nossa direita, que é uma visão que surgiu mais ou menos no século XIV, século XV, na época do renascentismo, onde se pregava a visão, né, do antropocentrismo, né, do homem como centro do universo, do homem belo, do homem perfeito. E aí, né, se vislumbrou essa visão de Jesus, sendo que nós, cientificamente falando, nós não temos nenhuma visão, né, do que era Jesus, né, há 2000 anos atrás. Não sobrou nenhum desenho, nenhuma gravura, nenhuma descrição do que era Jesus há 2000 anos atrás. Nós temos algumas descrições mediúnicas, mas que carecem de mais elementos. Elas precisam ser checadas com múltiplas verificações. Ou seja, não basta que o médium traga uma visão de Jesus. Essa visão tem que ser compartilhada, né, de maneira simultânea por outros médiuns que não se conheçam e que, se possível, até de regiões geográficas diferentes, de culturas diferentes, de regiões diferentes. E essa múltipla verificação, né, nós não temos. Então, como nós não temos isso, né, a gente não tem ao certo como era a imagem de Jesus. Apesar que isso pouco importa. Eu só coloquei a questão da aparência de Jesus para contextualizar e ficar bem claro, né, a visão do Jesus histórico e do Jesus mitológico. E por que eu coloco isso? Porque justamente o período que eu vou comentar a aula de hoje, nós não temos informação sobre o que Jesus fez ou deixou de fazer. Nesse outro slide, por exemplo, eu trago aqui, né, uma tabela onde traz a diferença, né, do Jesus
né, mitológico, o Jesus Cristo, o Jesus da fé, do Jesus histórico. Então, o Jesus da fé vale o que está na Bíblia. Né? Já o Jesus histórico é um Jesus que foi construído através de metodologias da ciência. Um outro ponto que eu quero colocar aqui é a questão da cosmovisão. Na visão de Jesus, de Cristo, da fé, a visão é a visão normalmente teísta. A visão teísta é aquela que prega um Deus que tem características humanas, um Deus antropomórfico, um Deus que, de certa forma, tem os predicados humanos, ou seja, ele sente amor, mas também sente raiva. Ele perdoa, mas também castiga. Ou seja, nós, né, seríamos uma extensão dele, então ele teria, né, as nossas limitações em termos de propriedades, de gostos, de querer. Existe uma outra visão de Deus, que é o deísmo, que Kardec se colocava como sendo aonde o Deus é um Deus potência, é um Deus energia, aonde ele não é, né, ele não tem, né, as limitações humanas. Ele simplesmente é um Deus vivo, igual no teísmo, mas é um Deus que se faz presente através da criação. O universo até hoje é criado, as galáxias, as estrelas continuam sendo criadas e se faz presente através de suas leis universais. Então, na verdade, ele não fica, né, julgando a criatura o tempo todo. Apesar de Kardec se colocar como deísta, existem alguns espíritas que o veem como teísta por causa de várias passagens do Pentateuco. Qual que é o certo? Isso é uma percepção de cada um. Já no Jesus histórico, aí depende do estudioso, de quem está estudando. Então você tem agnósticos, aqueles que preferem não acreditar nem desacreditar na existência de Deus e por isso preferem ficar em cima do muro, mas você tem os ateus e você pode ter um teísta, um deísta, um panteísta de acordo com a visão, ou seja, não fica meio que indeterminado. E o que a gente pode então falar desse período de Jesus? A gente tem informações trazidas por médiuns, por meios mediúnicos. Então nós temos várias descrições da vida de Jesus trazidas por meios mediúnicos, vários livros que fazem isso. Um livro muito famoso que vale a pena ser lido é O Sublime Peregrino, de Ramatiz. Então, se alguém já leu, pode confirmar isso, e quem não leu, procure, dentro do possível, arrumar um tempinho para ler, porque vale a pena. Só que é a visão de um espírito, e não significa que é uma visão verdadeira. É como ele percebe, ou percebeu, né, em uma de suas encarnações, Jesus. Né? O Ramatiz, ele viveu na época de Jesus, em uma de suas encarnações, e ele traz no Sublime Peregrino uma descrição, então, de como era a vida e como Jesus vivia nessa época. Não tem, né, outras fontes mediúnicas que corroborem o que Ramatiz trouxe. Então a gente não pode ter como certo, né, como verdade absoluta o que o Ramatiz nos trouxe, mas mesmo assim vale a pena ser lido,
porque tem muitas verdades e informações morais e éticas que valem a pena a leitura. Além das fontes mediúnicas, nós temos também os livros apócrifos. Apócrifos são aqueles livros que não são aceitos pela igreja cristã, nem a católica, nem a evangélica, nem a ortodoxa, enfim, as igrejas cristãs não aceitam como livros inspirados. Então existem vários, eu diria aí que pelo menos que eu já vi em algumas listas, chego até a uma dezena, de livros que falam ou trazem episódios ou falam da infância de Jesus. Mas também, né, carece de contestação, de verificação. Então, não se sabe, né, do que esses livros trazem, aquilo que é verdade daquilo que não é verdade. Mas, unindo-se o que as informações que nós obtivemos por meios mediúnicos, com mais o que os livros, né, alguns até evangelhos apócrifos trazem, mas as informações da ciência, dá para a gente ter uma ideia, acho que bastante razoável, da vida de Jesus. O que eu vou começar a falar, então, a partir de agora, né, é bastante controverso, da mesma forma como foi o nascimento de Jesus. Então, no nascimento de Jesus, que vocês já tiveram essa aula, tem vários aspectos que a ciência questiona. Por exemplo, o próprio ano de nascimento de Jesus, que normalmente a gente, pela tradição cristã, a gente coloca como ano zero, hoje é contestado porque o censo que o Evangelho de Mateus e Lucas colocam existiu sim, né? Mas ele aconteceu entre o ano 6, né, e 4, antes do ano zero. Ou seja, se Jesus foi crucificado aos 30 anos, na verdade ele foi crucificado aos 33 anos, na verdade a gente pode estender isso mais 4 ou até 6 anos, porque ele, na verdade, se o Evangelho de Lucas e de Mateus traz a informação correta, ele nasceu antes, né? Talvez até 6, 7 anos antes do que a gente imaginava. E tem outras questões, né, também, que se questiona, porque o censo que é colocado que José teve que ir até sua terra natal, que era Belém, na época do inverno, não era uma coisa normal. Então, o primeiro censo romano, e os romanos têm a tradição e eram conhecidos por ser bem organizados e ter vários historiadores e anotar tudo que acontecia, e por isso até pela organização que Roma conseguiu construir um império gigantesco, porque não eram só suas tropas que eram organizadas, né, a forma de batalhar, era a administração também daquilo que era conquistado, era diferenciado. Tanto é que a nossa sociedade moderna, as nossas cidades, até hoje, o jeito, as prefeituras, o jeito de administrar cidades, é tudo herança dos romanos, né? Câmara, Senado, enfim, tudo herança dos romanos, prefeitos. E eles têm anotado que o primeiro censo dos judeus começou por volta do ano 6, 7 antes de Jesus. E esse censo não foi feito no inverno, foi feito num período de verão lá. Ou seja, Jesus não nasceu no mês de dezembro, ele deve ter nascido no mês de abril, talvez até maio. Enfim, eu estou colocando isso para vocês terem uma ideia, né, do que eu vou colocar agora. A gente precisa, né, fazer as nossas leituras, os nossos estudos com essa visão que
nem tudo o que está escrito, nem tudo que a gente vê em vídeos, nem tudo que a gente ouve, né, é necessariamente verdade. Nós precisamos desenvolver o espírito crítico para questionar. E questionando é que a gente amadurece e tem a nossa fé raciocinada. Mas enfim, então da mesma forma que o nascimento de Jesus tem uma série de polêmicas, e eu só coloquei aí duas, né? A questão do ano de nascimento de Jesus e a questão de José realmente ter ido até Belém, porque de acordo com os historiadores isso não faz muito sentido, né? Os romanos pedirem para a pessoa sair do local e ir para a terra natal para fazer um recenseamento, que isso nunca foi feito na história romana. Existem vários outros pontos polêmicos, né? E na infância de Jesus, que eu vou começar a comentar agora, também, porque nós não temos nada que os evangelhos tragam, né? A não ser a visita que ele fez ao templo aos 12 anos. E que Mateus traz, e é só isso, ninguém fala mais nada da infância de Jesus. Como o menino cresceu, como que ele virou um homem, onde estudou, o que fez. Por fontes mediúnicas, trazem, como eu já coloquei aqui, algumas informações, mas eles trazem uma visão bastante romantizada de Jesus. Jesus seria então cresceu uma criança doce, bondosa, que curava as pessoas, que era educada. Já na visão dos evangelhos apócrifos, Jesus já é um menino elevado, que faz milagres, né, como por exemplo dá vida a pássaros que ele moldou no barro, mas também faz malinezas, né, como, do tipo ficar bravo com um coleguinha que está brincando com ele e decretar a morte dele. E depois, ao mesmo tempo, quando ele é repreendido, ele ressuscita o colega. Então tem coisas assim, né, que a igreja cristã, o cristianismo colocou como apócrifo por causa dessa visão mais moleque do Jesus. Ao certo, né, o que a gente tem, né, é o que está no Evangelho, que Jesus, né, quando tinha aproximadamente 12 anos, foi ao templo. O fato é que a Bíblia coloca que Jesus vai ao templo, na verdade, em 4 passagens. Uma, quando Jesus nasce, que ele é apresentado no templo, como diz a tradição judaica. Então, isso, inclusive, é questionado porque conflita um pouco com a fuga para o Egito. Quer dizer, se Jesus fugiu para o Egito para escapar de Herodes, que mandou matar todas as crianças pequenas, isso também não existe na história nenhuma, na história romana, nem nos textos judaicos, não se fala nada sobre essa matança de crianças abaixo de 1 ano. Mas se Jesus fugiu para o Egito por causa disso, como que no outro evangelho ele é apresentado no Templo de Jerusalém, como era colocada a tradição? Então, a primeira vez que se fala de Jesus no Templo de Jerusalém é quando ele nasceu, né? Então é circuncidado e apresentado a Javé. Depois, aos 12 anos, que é o rito de passagem do menino, né, para homem, também faz parte da cultura judaica. E depois, aos 30 anos, quando ele começa a sua missão, é colocado mais 2 vezes que ele vai ao templo. Na verdade, Jesus, como ele era judeu, nasceu na Palestina e era judeu, ele deve ter ido muito mais vezes ao templo de Jerusalém, porque de acordo com a tradição judaica, de acordo com a Torá, todo judeu tinha que ir pelo menos 3 vezes por ano ao templo nas festas, né? Então, ele teria que ir na Páscoa, teria que ir nos Pentecostes e teria que ir na festa dos tabernáculos, em outubro, né? Então, uma no início do ano judaico, a outra no meio do ano judaico e a outra quando começasse o fim do ano judaico. Então, Jesus deve ter ido muitas vezes no templo de Jerusalém. Mas a passagem da infância à juventude de Jesus é essas 12 anos,
que é trazida no Evangelho, aonde hoje muitos estudiosos veem como esse que é o rito de passagem, onde Jesus, né, ele na verdade passa por uma entrevista e é selecionado para ser um dos discípulos dos rabinos fariseus. Bem, mas isso é fato? Bem, não é fato, mas é uma ideia que os exegeses, os teólogos, a maioria deles hoje veem como bastante forte, porque todo judeu tinha como uma forma de ascender socialmente de ser um rabi. Quer dizer, se ele não nasceu de uma família rica, não nasceu numa família de origem farisaica ou de origem saduceia, a única forma que ele tinha de ascender socialmente era virar um rabi. E para virar um rabi, ele precisava ser selecionado por um rabi, que iria lhe dar o treinamento para ele ser um rabi. E como Jesus era chamado em diversos evangelhos como rabi, e como Jesus tinha o direito de subir no púlpito de uma sinagoga e ler a Torá, acredita-se que em algum momento Jesus estudou numa escola farisaica, numa escola rabínica, e isso lhe deu direito, como é contado no Evangelho, que depois do batismo ele vai numa sinagoga de Nazaré, sobe ao púlpito, né, levam a Torá até ele, porque tinha um rito todo especial de levar a Torá, né, ou seja, tem uma cerimônia para levar a Torá. A Torá é o Pentateuco mosaico, os 5 livros, né, do Antigo Testamento, de levar a Torá até o púlpito para o rabi ler e interpretar uma passagem. Isso está textual no Evangelho. Se Jesus consegue entrar na sinagoga, tudo bem, ele é judeu, ele podia fazer isso. Subir ao púlpito, aí já não é para qualquer um, não é para qualquer judeu. E receber a Torá e ler e interpretar, ele tinha que ter estudo rabínico, ele tinha que ser um doutor da lei. Então acredita-se hoje que Jesus sim foi um rabi, né? Mas certeza absoluta não se tem, porque não tem nenhum escrito da época ou fotografia ou mensagem que diz que ele era. Mas pelas diversas passagens onde ele é chamado de rabi e pelo fato de ter textual que ele leu, né, a Torá dentro de uma sinagoga, porque ler a Torá até aí não tem nada demais, porque o povo judeu é uma visão hoje bastante diferenciada que se tinha há 20, 30 anos atrás. Eles fugiam ao padrão. Acredita-se que na maioria das civilizações da época de Jesus, 10% da população sabia ler e escrever. Já no caso dos judeus, a proporção é inversa. Por quê? Porque desde a época de Moisés, eles tinham a questão de ler a Torá. Fazia parte da tradição ler a Torá. Então, era comum, né, a maioria das famílias ter a Torá em casa e a criança aprender a ler e escrever, né, logo de início, através dos pais, por causa da leitura da Torá. E para poder fazer a ascensão, os meninos, porque isso era um privilégio dos meninos, eles eram forçados pelos pais, incentivados, motivados pelos pais a estudarem a Torá com detalhes, até decorando passagens, para que quando aos 12 anos ele fosse iniciado como homem, ele fosse, na entrevista, ele se saísse bem e fosse escolhido por um dos rabis como discípulo. Pela passagem, pela descrição do evento, a família de Jesus foi até o templo para comemorar a Páscoa. E, como é colocado na Bíblia, ele tinha 12 anos, provavelmente ele foi passar nesse rito de passagem, nessa iniciação como homem. E aí, na entrevista, né, ele deve ter sido selecionado por um ou até mais rabis que ficaram disputando quem iria ficar com Jesus.
Por isso que ele não acompanhou a família no retorno. É a única passagem que nos evangelhos fala sobre Jesus nessa época de infância. Porque após essa passagem nada mais se fala, só volta a se falar de Jesus quando ele tinha 30 anos. E, coincidência ou não, normalmente era por volta dessa idade que o mestre falava para o seu discípulo que ele estava pronto. E aí ele era obrigado a sair da casa do mestre, porque se ele fosse escolhido para ser discípulo, ele tinha que morar com o mestre Rabi. Então a família do discípulo sustentava, de certa forma, o mestre, para que ele desse toda a instrução necessária para o discípulo virar Rabi. Só que da mesma forma que o mestre aceitou o discípulo, ele podia dispensar o discípulo a qualquer parte. Então o discípulo tinha que se esforçar, né, para sempre ficar nas graças do mestre. Mas por que esse Rabi era tão importante? Porque o Rabi, ele, além de aprender idiomas, ler e escrever, seria uma espécie de faculdade, na verdade, você ser escolhido por um Rabi. Porque você ia aprender história, você ia aprender medicina, você ia aprender astronomia, você ia aprender direito, você ia aprender, enfim, tudo que seria necessário para ser um Rabi. E o que era um Rabi? Rabi era uma autoridade. Então toda aldeia, toda cidade tinha no mínimo um Rabi. E esse Rabi era uma espécie de delegado, de médico, de advogado, de consultor, porque é ele que resolvia, então, juiz, todos os problemas daquela tribo, daquela aldeia, daquela cidade aonde ele estava inserido. Então ele que ajudava o pessoal a escolher a melhor época de plantio e de colheita, porque ele conhecia as estações, conhecia os astros. É ele que ajudava nas curas, porque ele conhecia a medicina. É ele que conhecia a história. É ele que fazia os julgamentos das diferenças que aconteciam, né? Porque por isso que o Rabi era chamado doutor da lei, né? Não só os fariseus, porque nem todo fariseu era um Rabi, mas o Rabi estudou numa escola rabínica, que normalmente o Rabi era um fariseu. Mas enfim, então a única passagem que se tem de Jesus, né, como jovem, é essa do templo. E provavelmente, alguns acham que ele ficou dos 12 aos 30 anos. Oi? Por favor, Luiz. Acho que sim. Ô Luiz, você congelou. Eu mudei o slide, vocês viram? Sim, mas você congelou, eu estou falando. Você congelou. Volta uns 15 segundos antes, 10 segundos antes, Luiz, só para a gente não perder, por favor. Tá bom. Não, o que eu quis colocar então foi o seguinte, só para concluir essa parte, que Jesus, alguns teólogos acreditam que Jesus, entre 12 e 30 anos, ele morou com algum mestre rabínico, com algum rabi, e como ele era um discípulo e ficava internado na casa desse rabi, ele não tem nada para se contar. Ou seja, aos 30 anos o mestre disse que o discípulo estava pronto. Então, quando o mestre dava então o aceite como rabi para o discípulo, ele era obrigado a sair da casa do mestre e aí ele criar o seu próprio discipulado, que foi o que Jesus começou a fazer de acordo com os evangelhos, a partir dos 30 anos. Luiz? Oi? E em relação a viver com os essênios? Então, é isso que eu vou colocar agora. Então, tudo bem. Essa visão, então, é uma visão que se tem hoje que Jesus, entre 12 e 30 anos, ele estudou numa escola rabínica, que as escolas rabínicas existem até hoje, né, tendo toda essa formação que lhe permitia ser um rabi. Essa é uma visão. Não é a visão que eu tenho. Porque existem outras visões que eu vou colocar depois.
Por exemplo, existe uma visão que Jesus era um essênio. Foi um essênio. Existe uma visão que Jesus passou dos 12 aos 30 anos viajando, né, pelo Oriente, Índia, Paquistão, né? Existe uma outra teoria que Jesus foi, junto com José de Arimateia, para a região da Betânia. Enfim, né, existem algumas teorias, mas uma das mais aceitas é essa que eu acabei de colocar. Aos 12 anos, no rito de passagem, ele foi escolhido, né, ele fez a passagem para homem e foi escolhido, né, por um dos rabis para ser discípulo. E aí, como ele tinha que ficar internado com o mestre, né, ele ficou dos 12 aos 30 anos sem ter nenhum evento que pudesse ser colocado no Evangelho. Aos 30 ele saiu e começou a fazer o seu discipulado. Bem, eu vou colocar algumas outras informações para contextualizar essa questão da infância de Jesus. As festas judaicas, então, são previstas na Torá, são em número, as festas principais em número de 7, sendo que tem 3 que são, de certa forma, colocadas como obrigatória para todo judeu. A Páscoa, que comemora a fuga do Egito, o Pentecostes, que seriam 50 dias depois da Páscoa, e a Tabernáculo, que também comemora a mudança, né, de estação, da colheita e tal, e também comemora a época que eles viveram, passaram 40 anos no deserto, que o povo hebreu passou 40 anos no deserto. Lembrando que os judeus, né, são uma evolução do povo hebreu, que teve origem lá na Mesopotâmia. Então, as festas judaicas, né, Jesus foi numa festa judaica aos 12 anos, foi na festa da Páscoa. São 3 as mais importantes, que são obrigatórias, que é a Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculos. Existem outras no meio, né, mas que não têm caráter obrigatório de acordo com a Torá. Os judeus comemoram, mas as obrigatórias seriam então a Páscoa, início do ano judeu, Pentecostes, que é 50 dias depois, e o Tabernáculo no início do 7º mês. Bem, eu coloquei esse mapa para apresentar algumas coisas para vocês entenderem melhor o contexto em que Jesus cresceu quando era menino, adolescente. Essa região aqui é a região da Palestina, que Roma conquistou. Roma conquistou, mas ela tinha uma política para facilitar o controle de permitir que os povos continuassem com suas culturas, com suas religiões, com a sua forma de governo local, desde que pagassem os impostos e respeitassem os romanos. Dessa forma, então, a Judéia, a Samária e a Galiléia eram divisões que os romanos criaram para facilitar a administração. Tinha outras regiões aqui, como a Idumeia, onde nasceu Herodes, a Pérea. Jesus, antes de ser crucificado, ele manda discípulos para cá, as Decápolis gregos, que eram 10 cidades gregas, a Itureia, que é essa região aqui, uma região mais romana, a Fenícia, aqui tinha os filisteus dessa região. Enfim, Jesus, né, ele passou a maior parte, hoje entende-se assim, da sua infância, juventude, nessa região aqui, que é em torno do lago da Galileia. Aqui ficava então Nazaré, aqui ficava Cafarnaum, e aqui, na outra extremidade, né, nessa região aqui, é onde ficava então Jerusalém, que seria a principal cidade, né, de toda a Palestina. Então Jericó, Jerusalém, ficava aqui. E aqui ficava o principal templo. Então todo judeu tinha que, de acordo com a Torá,
durante cada ano 3 vezes até Jerusalém para participar das festas. E então o caminho que era feito era contornando o Rio Jordão, subindo aqui, que era uma subida, até Jerusalém, para participar das festas que ocorriam nesse templo aqui. Jesus, né? Então Belém ficava aqui também, tá, gente? Era um vilarejo perto de Jerusalém. Jesus, né, de acordo com a tradição cristã, nasceu em Belém. Hoje acredita-se mais que ele nasceu, na verdade, em Nazaré, que colocaram como Belém só por questão de cumprir profecia, que realmente era um nazareno, por isso que chama, a maioria dos evangelhos chama Jesus de Nazaré, que era comum isso, colocar-se o nome seguido da cidade de onde nasceu. Então Jesus, de acordo com a tradição cristã, nasceu em Nazaré porque José, por causa do censo, teve que ir até Belém, porque José tinha nascido nessa região. Mas não acredito que isso tenha sido verdade, porque dezembro é mês de inverno, que é onde a temperatura à noite cai abaixo de 0 graus. Tem muita região desértica aqui, e é uma viagem muito longa. Apesar de ter 150 quilômetros aproximadamente de Nazaré até Belém, é uma viagem que eles faziam em caravana, porque as estradas eram muito perigosas, por causa dos salteadores. Então eles faziam em caravanas e demoravam normalmente 5 dias para sair de Nazaré e chegar até Belém, até a região de Jerusalém. 5 dias caminhando, contornando o Rio Jordão, que era um vale, para evitar a região da Samária, que era uma região que os judeus consideravam como uma região impura, por causa que tinha judeu aqui, mas que cultuavam também outros deuses, como Astarô, Baal, El, enfim. Então a maioria dos judeus da Galileia preferiam contornar o Rio Jordão, para não ter que passar por essa região. Jesus não fez isso. Jesus sempre passava pela Samária, para chegar até aqui. Bem, então Jesus, na verdade, acredita que ele cresceu nessa região aqui, mas pelo fato de estar no Evangelho, dele ter levado seus discípulos para conhecer a região da Fenícia, e vocês vão ter aula lá na frente, a região da Traconídes, né, da Itureia, e a região da Decápolis, acredita-se então hoje que Jesus, na verdade, ele falava grego por causa das Decápolis e falava também latim por causa da Itureia e da visita que fez à Fenícia. Ou seja, acredita-se que entre 12 e 30 anos Jesus viajou muito, além de aprender, ele na época falava-se o hebreu, né, como língua nobre, mas a língua mais falada pela população era aramaico. Acredito que Jesus, na verdade, na sua missão missionária, falou aramaico com o povo, com seus discípulos. Mas ele também falava hebreu, que era a língua culta, e também devia falar latim e grego. Até para conversar com Pôncio Pilatos, que era o romano na época da crucificação. Os romanos não falavam hebraico e muito menos aramaico. Então Jesus, para ter conversado com Pôncio Pilatos, como está colocado no Evangelho, ele deve ter falado em latim ou em grego, que era o inglês da época. E que Jesus também conhecia outras culturas, porque ele não iria levar seus discípulos para conhecer regiões que não eram de tradição judaica se ele não conhecesse a região. Na verdade, Jesus fez isso justamente para preparar seus discípulos para o apostolado, ou seja, depois da passagem, Jesus queria que seus discípulos levassem a sua mensagem para outros povos, e ele quis então preparar seus discípulos para eles conhecerem regiões onde não se falava aramaico e nem hebraico, e onde se cultivavam múltiplos deuses com culturas completamente diferentes. Então acredita-se que Jesus não ficou limitado aqui. De alguma forma,
né? Ele teve uma educação esmerada, ou porque ele ficou dos 12 aos 30 anos estudando numa escola rabínica, ou porque ele ficou parte do período numa escola rabínica, mas ele teve contato com uma formação mais sofisticada de algum rabi dessa região. Porque hoje também questiona-se o fato de José ter sido um simples carpinteiro, porque na tradução correta do termo hebraico que está no Evangelho, uma tradução que cabe muito é mestre de obras, o mestre carpinteiro, o mestre de construção. E nessa época aqui, tinha uma cidade que foi destruída antes de Jesus nascer, que estava em reconstrução, uma cidade de Séforis, que era o centro comercial dessa região aqui, e ficava menos de 100 quilômetros de Nazaré. Como essa cidade foi construída do zero, né, tinha muito trabalho aqui e precisava-se de mão de obra especializada. Então acredita-se que Jesus, né, a família de Jesus, tinha um nível, uma qualidade de vida acima da média para a época, e que Jesus teve então acesso a uma educação esmerada. Com relação então ao evento do templo, acredita-se que Jesus teve essa educação, acesso a essa educação, pelo menos por um período, essa educação rabínica. Então, quando criança, ele teve educação primeiro pelos pais, até mais ou menos 5 anos, 6 anos, as crianças ficavam em casa com os pais. Depois eles começavam a ter uma educação nas sinagogas, e isso ia até os 12 anos, e depois, se ele fosse escolhido para ser um rabi, ele tinha o resto do tempo com esse mestre rabi. Quanto tempo? De acordo com as pesquisas, o discípulo podia ficar 5 anos com o mestre e ser dispensado, mas ele podia ficar até os 30 anos e ser dispensado só com 30 anos, dependia muito do mestre. Então existiam diversos mestres rabis que tinham suas próprias formas, métodos de estudar. O Paulo de Tarso, por exemplo, teve o Gamaliel como mestre fariseu. Então era esse o sistema de ensino judaico. Até os 5, 6 anos, os meninos estudavam com a família, as meninas também. Quando eu fazia 5, 6 anos, eles começavam a estudar em sinagogas. Então, pela manhã, eles iam para as sinagogas. E à tarde, eles voltavam para a família, os meninos iam aprender a profissão do pai, e as meninas iam aprender os afazeres domésticos. Aos 12 anos, e tinha o rito de passagem. Se o menino não fosse escolhido, que era o mais comum, ele ia seguir a profissão do pai. E a menina ia procurar um casamento, porque logo depois dos 12 anos, quando viesse a primeira menstruação, 13, 14 anos, a menina tinha que casar. Uma menina com 15 anos, já era que não casasse, já estava errada. Então a vida adulta começava muito cedo na época de Jesus. Se ele fosse aos 12 anos escolhido para participar de uma escola rabínica, então ele ia ter uma educação, né, rabínica, que poderia demorar, como eu falei, de 5 até 10, 12 anos. Então uma outra visão é que Jesus estudou, se não estudou até os 30 anos, ele teve pelo menos uma parte de sua vida, 5 anos ou talvez um pouco mais, numa escola rabínica, para ter o direito de ser chamado de rabi e ler e interpretar a Torá. E o que é a Torá? A Torá, como eu falei, seria os 5 livros do Pentateuco. Alguns falam que a Torá é o Antigo Testamento. Não necessariamente, de maneira genérica, pode fazer essa referência, mas a Torá mesmo, né, são os 5 livros que são atribuídos a Moisés. Né, na ordem, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Mas o cânon, né, judeu, o cânon judaico, é o Antigo Testamento, mas a Torá é só os 5 primeiros livros.
Bem, então a formação de Jesus, estou terminando aqui, a formação de Jesus, a gente tem que ele teve uma educação familiar, como todo judeu da época tinha, até os seus 5, 6 anos. Então ele brincava e tinha, né, lia a Torá, aprendeu a ler provavelmente com os pais, talvez escrever também, com a família. Começou a aprender também, como homem, né, a profissão do pai. Depois ele deve ter ido para uma sinagoga, que era o padrão, né, do judeu. Então toda aldeia, toda a cidade, mesmo pequena, tinha pelo menos uma sinagoga. E nessa sinagoga, né, as crianças pela manhã estudavam a Torá, aprendiam, refinavam a sua leitura, a sua escrita. Era o método judeu. Então Jesus também, com certeza, teve essa educação. Aos 12 anos, se ele fosse escolhido, o judeu, e acredita que Jesus hoje foi um dos escolhidos, ele tem acesso à educação superior, que era uma escola rabínica. Ou seja, de vez ele trabalhar com o pai, ele iria ficar na casa do seu mestre. Quando que o mestre ia liberar ele? Quando o mestre julgasse o discípulo pronto ou não quisesse mais o discípulo. Podia ficar 5 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, enfim, é o mestre que ia definir. Então, uma visão é que Jesus ficou dos 12 aos 30 anos, né, com um mestre rabi, fariseu, rabi. A outra visão é que ele ficou um período, que é o que eu prefiro acreditar. Ele ficou, de repente, 5 anos, 6 anos, e ele resolveu sair, ou o mestre dispensou Jesus. E aí, o que ele fez? Bem, ele foi ser um rabi. Né? E como rabi, ele podia formar seus discípulos, ou ele podia, de repente, viajar, que eu acho que é o que Jesus fez. Ele foi conhecer melhor os essênios, porque era uma outra seita bastante conhecida na época, e ele tinha um primo, que toda a descrição que a Bíblia traz, com certeza era essênio. João Batista era primo de Jesus, de acordo com os evangelhos, e João Batista era um essênio, né? Pela mensagem que ele trazia, pela forma como ele se vestia, pela forma que se alimentava. Então, com certeza, Jesus teve contato com os essênios. Quanto tempo? Também não se sabe. Né? Mas, pelos seus ensinamentos, tem muito ensinamento de Jesus que é de origem essênia, né? A própria cerimônia do pão e vinho, né, é uma cerimônia essênia, mas ele não era um essênio, porque tem muita coisa que ele coloca que também vai até contra a forma de vida, de enxergar o mundo dos essênios. Mas ele teve influência essênia. Acredita-se que Jesus também, além da influência essênia, além da influência farisaica, ele era um grande médium. Então ele, através de meditação, de contemplação, ele conseguia entrar em sintonia com outros planos espirituais, e aí ele absorver por inspiração ou por intuição o conhecimento que ele tinha. Ou seja, o Jesus, que eu quero colocar aqui, não nasceu pronto. Ele é uma somatória, né, de coisas que ele fez durante a sua infância e juventude. Se a gente for ver o currículo de Jesus, é um currículo bastante extenso. Então ele sabia ler e escrever em hebraico, falava vários idiomas, como aramaico, latim, grego, conhecia várias culturas, grega, fenícia e romana, e se acredita nisso, que ele falava vários idiomas e conhecia várias culturas, pelas viagens que são colocadas nos evangelhos. Ele era um rabi, porque ele podia ler e interpretar a Torá numa sinagoga, e por ser um rabi também era um doutor da lei, sábio, né? As próprias, os sermões e a forma dele colocar o conhecimento, deixa claro isso, era benevolente, ou seja, benevolente é acima de ser beneficente, é praticar o amor sem nada, querer nada em troca. Era um curador, está cheio de milagres na Bíblia, e era um médium de efeitos físicos.
Belo currículo. Aí eu quero colocar aqui, para terminar, e nós, o que nós podemos melhorar em nosso currículo para, com o tempo, não é nessa encarnação, nós nos aproximarmos do currículo de Jesus? Bem, primeira coisa que a gente precisa cultuar é vontade, determinação e disciplina. Vontade de querer ser melhor do que somos hoje, ter determinação para buscar essa melhoria e disciplina. Precisamos estudar, precisamos amar e precisamos ser beneficentes, para, com o tempo, conseguirmos sermos benevolentes. Mas a diferença entre beneficente e benevolente? Eu uso uma analogia que eu costumo usar, ajuda a definir isso. Eu tenho 2 pares de tênis, né? Comprei um terceiro par, porque tem um que está mais velhinho. Aí eu dou esse par. Aí eu estou sendo beneficente. Eu dou esse par para ajudar alguém que não tem tênis ou precisa de um tênis. Benevolente, eu tenho 2 pares de tênis que eu gosto e eu uso. Eu vejo alguém que precisa, eu pego um desses pares e dou. Isso é ser benevolente. Jesus era benevolente, né? Ele doava de si, tanto é que ele morreu na cruz por nós, né? Para ajudar ao próximo. Então nós precisamos, no primeiro momento, amar, aprender a amar, para sermos beneficentes e, no terceiro momento, benevolentes. Luiz, eu vou interromper, faltam 3 minutos, preciso fazer as vibrações. Tá, eu vou só concluir aqui com o último slide, que é esse daqui, ó. 1 minutinho. Tá, esse é o último slide. Então, Jesus é a nossa principal referência. Eu vou passar esse PowerPoint para vocês, e eu gostaria então que vocês repassassem, principalmente esses últimos 2 slides aqui, para vocês terem uma referência de caminhada do que Jesus foi e do que nós podemos ser. E é isso, tá? Eu trouxe aqui uma bibliografia bastante grande para quem quiser pesquisar mais.